Oi pessoal, tudo bem? Hoje tenho companhia para gravar e nós vamos gravar um vídeo falando sobre como manter a nossa língua natal, no nosso caso o português, mesmo morando em um outro país. E para isso eu convidei o Diego, meu filho, e temos participação especial. E eu convidei ele, vou fazer algumas perguntas para ele, porque, claro, sobre esse assunto eu tenho minha visão como mãe, óbvio, e achei bacana a gente acrescentar qual é a visão dele, qual é o sentimento dele em relação a ele ter sido exposto a uma outra língua, mas no nosso caso nós mantemos firmemente o português em casa, né? Então o tema do vídeo de hoje é esse, eu espero que abençoe vocês de alguma forma. Amém? Então, para começar, eu vou compartilhar com vocês um pouco por que e como nós fizemos. E eu tenho 4 filhos, o Diego é o mais velho, e todos eles falam português, mesmo a gente morando aqui no Japão. Todos eles estão expostos a outra língua, mas no caso, todos eles falam o português. Quando nós decidimos colocar o Diego na escola japonesa, porque o Diego, diferente da Isabela, do Davi, a Manuela ainda não vai para a escola, ele foi para a escola japonesa. Ele estudou na escola brasileira, ele foi alfabetizado e quando ele saiu da primeira série da escola brasileira, ele foi já para a terceira série na escola japonesa. Ele entrou na escola japonesa na terceira série, você não sabia nada, né, filho? Sabia nada. Nem água. Você vai falar arigatou e toire. Era só, né? No meio da Mas, aula, é, toire. mas o Diego, ele nasceu no Japão. Então, pasmem, ele nasceu aqui e com essa idade ele não sabia falar nada em japonês porque ele estudou na escola brasileira durante o período escolar. Quando ele entrou para a fase escolar, ele estudava na escola brasileira. Quando ele entrou na escola japonesa, eu fiz uma regra, né? A gente foi conversar e eu falei, filho, a partir de agora você vai estudar na escola japonesa. E a tendência, expliquei pra ele, tinha 8 anos, gente. Ele tinha 8 anos. Eu expliquei isso pra ele. A tendência é a criança só falar o japonês, né? E a mamãe não fala japonês, a mamãe só fala português, então nós vamos colocar uma regra. Enquanto você estiver na escola, você vai falar japonês, óbvio. Mas quando você chegar em casa, a gente só vai falar em português, né? Eu lembro até hoje, o dia que foi o meu primeiro dia de escola. Lá eu não entendia nada mesmo, mas em casa era uma outra língua, na escola era uma outra língua, e isso foi virando um costume. E muita gente me perguntava na escola como é que funcionava em casa, se eu conversava em japonês ou em português em casa. E em casa era só português. Você sentia um peso em Não, relação não. a você ter que falar em português em casa? Não sei, eu não vi uma dificuldade de ter que falar português em casa e japonês na escola. Na verdade, quando eu tava aprendendo japonês, talvez, eu não lembro de ter muita dificuldade para aprender o japonês, mas talvez foi difícil para aprender o japonês. Mas com o tempo, o japonês fica na escola e o português fica em casa. Teve alguma atitude minha e do papai, assim, que a gente impôs em relação ao português, assim, e que no começo você, nossa, você não gostou, você não, ai, eu não, de jeito nenhum, assim, foi uma coisa assim que pra você foi ruim, mas que depois você viu que aquilo deu um bom fruto e teve alguma coisa que aconteceu, assim? Tem duas. A primeira é o que a gente falou no começo, ó, de impor a regra que em casa é só o português. Mesmo até hoje, porque o Davi e a Isabela estudam inglês. Eu não estudo mais, mas eu trabalho num lugar onde é só falado em japonês. E em casa é só português. E isso, eu não sei, pra mim eu não achei difícil, mas... Mas tinha certas coisas que era ruim mesmo, né? Por exemplo, você porque eu não chegava, sabia o falava sentido da as palavra. coisas. Vi aula de Irika, que é ciência. Aí eu não sabia o que é Irika. Aí Eu falava, o que é isso? a minha mãe explicava o que é. É ciências, Diego, é ciências. Então, quando Então for falar hoje teve aula de disso. ciências. Aí
Só que daí em diante que é o importante. É verdade. Porque o vocabulário Tem que manter, né? foi ensinado. Você tem que usar, praticar o vocabulário. Então, da próxima vez que eu for falar, tratar do assunto, tem que ser usado a palavra ciências no português. O máximo português possível. A segunda coisa é você praticar o português, como, por exemplo, ler livros ou assistir filme em português, documentário, um vídeo que usa a língua portuguesa bem limpa. Outra coisa que eu queria destacar, que o Diego, ele fez o primeiro ano na escola brasileira, foi alfabetizado, mas a partir daí foi para a escola japonesa e aí não estudou mais português, né, Não, filho? Nunca mais. Nunca mais. Não estudou, não estudou mais o português, mas assim, tem dificuldade ainda na escrita, né? Assim, vira e mexe, tem algum erro de gramática, mas antes era, nossa, muito grave. O que a gente fez? Leitura. Leitura, Né? Quando a gente percebeu que ele estava perdendo a escrita, leitura. Nesse ponto, o smartphone, essas coisas, ajudou muito, internet no caso, porque eu fui muito rigorosa. Fui muito rigorosa com o Diego. Então, assim, se eu via que ele escrevia gíria, ou se eu via que ele escrevia o português tudo errado, igual os jovens escrevem, gente, eu ficava muito jovens. brava. Ai, meu Deus. Sabe, a pessoa em vez de escrever não com N-A-O, tio, escrevia naum, né? Tipo assim, N-A-U-M. Gente, eu ficava muito brava com o Diego. Então eu falei pra ele. Eu não podia tirar o tio do ar. Não, eu falei pra ele, se você fizer isso, aí vai ser difícil de você saber uma hora o que tá certo e o que tá errado. Então, por favor, escreva o português correto. Então, se você não sabe, você me pergunta. Ou se eu via que ele escrevia, eu ia lá e falava, filho, é assim. Então, sempre corrigir, né? Tanto eu como o pai. Então, a gente sempre corrigiu. E leitura, gente. Uma das dicas máximas aí. Leia uma Bíblia. Leia uma Bíblia. É a leitura, né? Teve um episódio bem engraçado, que eu até falei pro Diego que a gente ia comentar no vídeo, que o Teide começou a pagar você pra ler livros, né? Ah, é. Nossa. Conta essa história. Era o seguinte. Acho que eu tinha quantos anos? Acho que uns 10. Não. Mais? Mais. Eu acho que você tinha uns 12. Um pouquinho mais que a Bela, né? Acho que uns 12 anos 13, era. Ele falou pra mim que era bom ler, tal, mas eu odiava ler o português. A leitura tinha que fazer um esforço, assim, muito mais pro português. Aí, o português, o incentivo, né, que o papai me deu, era que ele me pagava pra ler o livro. Que vergonha. Tipo, um livro assim, um livro normal, acho que de umas 100 páginas. 100, 200 páginas, mais ou menos, era uns milão, assim. Era tipo assim, o Teide chegou uma época que ele falou assim, não, vou começar a pagar o Diego pra ler. Eu falei assim, você tem certeza disso? Ele falou assim, não, vou dar um incentivo, vamos ver se funciona. Nossa, funcionou, né? Nossa. Aí ele falou assim, ó, Diego, se você ler esse livro aqui, te dou 1.000. Não, e aí o detalhe, ele lia. Mas o Teide, como já tinha lido o livro, então ele falava, tá, então me fala, faz o resumo aí pra mim do livro. O que você entendeu? Daí ele fazia o resumo, eu tinha que fazer o resumo e sair na escrita. A gente trocava um caderno. Tinha um caderno. Tem algum lugar aí. Tinha que colocar o resumo e responder algumas perguntas específicas. As dicas que eu tenho pra dar é seja firme. Seja firme e irredutível. Irredutível com o português. Mesmo que a criança chore, mesmo que a criança não queira, eu te garanto, quando ela tiver numa idade mais adulta aí, que seja 16, 17 anos, ela vai te agradecer. Eu tenho certeza que se ele não te agradecer agora, um dia ele vai te agradecer. Por quê? Se os meus filhos tivessem perdido o português, eles teriam perdido o contato com todos os meus parentes do Brasil.
eles iam ser estranhos para meus parentes no Brasil, né? Porque não falaria com o vô, não falaria com a avó, não falaria com o tio, com o primo, né? Ficaria totalmente à parte da família. Então, seja firme até o fim, mesmo seu filho não querendo, mesmo seu filho não gostando, porque isso com certeza ele vai te agradecer lá na frente. Não misturar a linguagem dentro de casa. Se é português, se você fala inglês, é inglês, não importa qual seja a linguagem, seja firme, né? Dentro de casa é uma linguagem e fora a linguagem do país onde você mora. A terceira coisa é a leitura, né? No caso aqui, no Japão, a gente tem essa dificuldade porque não é alfabeto. No caso, são as letras japonesas e os kanjis, que são as letras chinesas que os japoneses usam. Mas a leitura, se o seu filho não foi alfabetizado, eu te aconselho a tirar um tempo e ir ensinando, alfabetizando seu filho e incentivar ele na leitura. As crianças, elas vão muito pelo exemplo. Então, se você está fazendo a leitura, você está influenciando o seu filho a ler. Porque ele vê você lendo, então ele também vai entender. Ah, a mamãe lê, então eu também vou ler. É mais ou menos por aí que funciona, né? Então, no caso do Diego, ele foi alfabetizado, mas a Isabela foi alfabetizada em inglês. Em inglês, que é diferente do português. Que é totalmente diferente do português. O Davi também. E mesmo assim, os dois aprenderam a ler. A Isabela aprendeu a ler sozinha, gente. É um mistério. Eu não sei como foi que aconteceu. Até hoje, não sei. O Davi, o meu esposo, tirou tempo com ele e incentivou até que ele conseguiu aprender a ler. E hoje ele lê português. Então, a leitura, ela vai ser um grande aliado para você manter essa língua, né, natal dentro da sua casa. Então, basicamente, assim, as dicas são essas para pai e para mãe. Seja firme, né, irredutível, incentive o seu filho, mostre para ele que é uma vantagem ele falar outro idioma, né? Isso foi uma das coisas que várias vezes a gente encorajou o Diego, aqui, né? É muita vantagem, no Japão. Mas quando você era criança, Diego, com 8 anos de idade, 9 anos de idade, você pensava isso? Não pensava, mas não. O que a gente falava pra ele? Filho, pensa bem, os japoneses só falam japonês, né? Se você... simplificar pra criança, você, né? Olha, você fala 2 línguas, você fala o português e você fala o japonês. Quando ele estava atrasado na escola e às vezes vinha aquele sentimento de estar pra trás, de baixa, né, autoestima, de estar pra trás, de incapacidade, a gente falava, imagina, não, você tá bem, você fala o português, você lê, uma hora você vai alcançar, e se você não alcançar, não tem problema, porque o tanto que você já tá aprendendo, você vai conseguir superar isso, e o nosso papel como pai e como mãe é incentivar os nossos filhos, né? Então, assim, eu vejo que você incentivar o seu filho que ele falar 2 línguas, isso vai ser uma grande vantagem para ele lá na frente. Na hora ele pode achar assim, ai, minha mãe tá falando do quê, né? Mas conforme os anos vão passando, você vai colocar isso na mente do seu filho. Ele vai começar a se comportar dessa forma, né? Ele vai começar a ser o quê? Induzido a isso, porque esse é o nosso papel, a gente vai induzir mesmo, né? A gente vai influenciar. Então seja firme e use de todos os métodos que você puder para você conseguir ajudar o seu filho a ter um interesse também, né? Em não perder a língua, né, dos pais. Então é isso, gente. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você possa prosseguir e conseguir ajudar o seu filho, porque com certeza você está fazendo uma busca, você chegou aqui por isso. E aqueles que nos conhecem, a gente está compartilhando a nossa experiência para quem não sabe. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá like, comenta. Dá like, comenta, se inscreve. Isso sempre me fala. Tchau, tchau. Tchau.